Projetos pedagógicos voltados para o trabalho de leitura, de apresentação de seminários, faz com que os alunos eles se sintam parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Os alunos não são apenas seres passivos, mas eles são ativos, eles leem, eles dramatizam, eles colocam a mão na massa. E o sarau literário, ele tem esse viés. O sarau literário faz com que o aluno seja protagonista do processo de ensino-aprendizagem. E hoje nós tivemos a culminância de um projeto que vem sendo desenvolvido durante todo o ano. E os alunos deram assim um show, com dança, com apresentação de declamação de poesias, com dramatizações, eles sendo seres autopoéticos, colocando a mão na massa e revelando que eles fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Foi um momento assim muito mágico dessa parte da nossa pesquisa. Mais uma edição do Sarau Literário, né, com a temática A Arte que Movimenta a Vida. Mais uma edição e mais um sucesso, né? Foi um evento, um projeto idealizado pela professora Isabel, com a participação de todos os professores de linguagens e os demais professores da escola. Um envolvimento incrível dos nossos alunos e, claro, não poderia dar outra, foram apresentações maravilhosas, com encenações incríveis, com poemas, com música, então foi tudo maravilhoso e o resultado foi uma culminância assim de encher os olhos e aquecer o coração. Então a gente só aguarda a próxima edição de mais um sarau, desejando a todos assim muito sucesso, parabenizando todos os envolvidos. Irei falar sobre a importância do sarau literário na vida dos alunos. O que eles aprendem, o que eles absorvem de interessante para o seu cotidiano. É importante ressaltar que no sarau trabalha-se obras literárias e essas obras, por sua vez, traz para o aluno vivências cotidianas. O que eles aprendem é capaz de transformar na sociedade. Essa intertextualidade alimenta a perspectiva de um mundo melhor através do conhecimento, através das leituras, dos clássicos, dos livros. Percebo o quanto é importante a leitura para o aluno, porque ele consegue fazer a ponte entre o conhecimento e a vivência do seu cotidiano. Bom, quanto ao sarau, idealizado pela professora Isabel, a gente percebe uma grande interação entre os alunos e professores, né? Quanto professor de matemática, estou muito ligado à área, mas por meio da interdisciplinaridade, a gente percebe que os alunos eles se empenham muito, né? Dão o máximo, desde a produção dos textos que eles vão falar, como eles vão agir, se comportar diante das apresentações, até a confecção do próprio cenário, né? Isso, o sarau literário abre portas, e a gente percebe isso no dia a dia trabalhando com os alunos. E quando a apresentação ocorre, aí sim, a gente sai com a alma lavada que o dever foi cumprido. Então, estou aqui para falar um pouquinho a respeito do projeto desenvolvido pela professora Isabel. Desde o início, quando ela sentou comigo, enquanto professora de Química, para tratar das perspectivas e das contribuições que a minha disciplina poderia agregar no projeto dela, dentro dessa perspectiva ambiental. E aí, durante as nossas discussões, a gente conseguiu realmente visualizar o quanto a realidade dos estudantes, em sua maioria oriundos da zona rural do município de São Domingos, e que tem como principal atividade econômica as casas de farinha. Em contrapartida, a gente entende o quanto é importante, o quanto é salutar os alunos compreenderem essa temática, levando em consideração os resíduos que são produzidos através da produção de farinha de mandioca e como essa realidade ela poderia ser transformada a partir de um conhecimento mais sistematizado na escola. Então a ideia basicamente era justamente fazer com que os alunos enxergassem a realidade na qual eles estavam inseridos do ponto de vista ambiental, que eles pudessem visualizar como esse conhecimento sistemático dentro da escola e possivelmente dar o retorno para suas casas, levando em consideração as questões do ponto de vista do senso comum e a contribuição do conhecimento científico para que isso de fato pudesse levar a uma mudança de perspectiva, uma mudança de realidade
levando em consideração basicamente a questão problemática ambiental causada pelos resíduos na produção da farinha de mandioca. Olá, meu nome é Everton, professor de Educação Física e Arte, né? São disciplinas dos componentes de linguagem e participamos do Sarau Literário Arte Movimenta a Vida, né? Como o próprio nome já diz, a arte ela movimenta a vida, e o Sarau Literário pode trazer e proporcionar para todos nós, professores e alunos, bastante conhecimento literário, artístico e cultural, né? Nós sabemos que trabalhar com obras literárias brasileiras, principalmente nordestina, trazem para a gente um acervo cultural bastante rico, né? E isso contribui bastante para a formação do aluno, como também para uma formação continuada do professor, né? Então, é importante a gente debater sobre essas temáticas, né, que são ricas, né, culturalmente, artisticamente, e a linguagem ela pode oportunizar a todos os alunos, né, essa vivência que se torna bastante rica dentro do ambiente escolar, como também dentro da sociedade. Me chamo Hortência, sou professora de Química e estive nos bastidores desse evento, que foi o Sarau Literário. Junto com a professora Isabel, até das questões burocráticas, até as questões de organização, estivemos aí ajudando ela, né, a fazer esse evento, mas o mais importante foi estar junto aos alunos e vivendo isso com eles, né? Como eu sou da Química, às vezes eu acho que a literatura ou algo de português é muito distante da nossa realidade, mas não é. Quando a gente vai tentar ajudar um aluno num evento como esse, a gente percebe que é como se fosse tirar leite de pedra mesmo, porque tem aluno que acaba que não tem potencialidades para a minha disciplina, que às vezes a gente acaba julgando aquele aluno, mas quando a gente vê as suas potencialidades, a gente vê que de fato é como lapidar um diamante. A gente precisa de esforço, a gente precisa de tempo, a gente precisa de sensibilidade. E a gente vê que o resultado foi magnífico, né? Gerou muito aprendizado, gerou essa relação, até as nossas relações de aluno-professor. A gente acaba conhecendo o outro lado do aluno, e eu acho que isso é extremamente importante, né? Além do conhecimento, essas relações que se geraram a partir desse evento magnífico. Falar sobre o Sarau Literário Arte e Movimenta a Vida, né? Projeto interdisciplinar, encabeçada pela professora Isabel, mas que também conta com a participação dos outros professores de linguagem aqui da nossa escola. Particularmente falando, assim, é um prazer, eu tenho um orgulho imenso toda vez que ele toma forma, toma corpo aqui em nossa escola, porque é quando a gente percebe assim, o poder da leitura, o poder da educação, transformando vidas, transformando pensamentos, transformando concepções na cabecinha dos nossos alunos. Enquanto professora, né, eu já participei desse projeto junto com a Isabel, em outras edições, né, atualmente na coordenação, eu ainda fico assim, vislumbrada toda vez que acontece, porque quando a gente vê assim, os alunos da nossa escola, que muitas vezes são tímidos, quando a gente percebe, assim, quando a gente vê eles mergulharem numa história que muitas vezes se conecta com a história que é deles, com a história, muitas vezes sertaneja, muitas vezes histórias de vidas sofridas, né? Eles têm muita conexão e é nítida a entrega desses meninos nos papéis que eles se propõem a fazer, quer seja dramatizando, quer seja cantando, quer seja dançando, assim, eu fico muito orgulhosa. Quando assim, eu vejo no palco da nossa escola, sempre descendo esse Emiliano Ribeiro, aqueles meninos de fato dando um show. Oi, me chamo Eslane, da terceira D, sou aluna da professora Isabel e vim contar minha experiência com o projeto que ela vem realizando em torno dos anos, com o sarau literário, seminário e mesa redonda. Ela tem uma frase que ela sempre gosta de passar para nós, os alunos, que a leitura transforma a vida. Assim como a leitura transformou a minha na questão de eu olhar para a realidade de uma forma diferente. Eu li o livro Vidas Secas e consegui valorizar minhas origens através de quê? Que no livro, sim, a Vitória, o sonho não tinha uma cama. O sonho dela era ter uma cama, uma coisa normal para nós, que nós não valorizamos. Depois da leitura, eu consegui valorizar as coisas mais simples da vida.
Meu nome é Laura Gomes, sou aluna do Centro de Excelência Bela Ribeiro e vim aqui falar sobre a minha experiência com as leituras que culminaram no Sarau Literário. Foi perceptível no âmbito coletivo que alunos que eram muito comprometidos acabaram se desenvolvendo muito, desenvolvendo sua fala, repertórios socioculturais e, além disso, entendendo suas raízes com livros como Vidas Secas, nos quais eles puderam entender as raízes do sertão e como realmente funcionavam. Sobre as experiências individuais, eu consegui aprimorar meus conhecimentos e entender ainda mais as raízes do sertão e de onde eu vim. Foi perceptível também que eu consegui ter uma melhor conexão com a leitura e foi uma abertura de portas para que eu pudesse começar a ler cada vez mais e me desenvolver assim mais também na escola. Olá, eu sou aluno da terceira série B do Centro de TCC Melhor Ribeiro e vim aqui mostrar minha visão um pouco sobre o Sarau Literário, sobre os seminários, sobre a jovem literária apresentada e liderada pela professora Isabel. O Sarau Literário me ajudou e a minha visão, como a jovem literária também, que me mostrou muito sobre a literatura nordestina, que não fala só sobre o sofrimento, sobre miséria, mas também mostra um pouco sobre a cultura. Graças ao incentivo da professora Isabel, eu comecei a enxergar a leitura com novos olhos que eu não tinha antes. Olá, sou a Adriana, da terceira série B, e me fala como a metodologia da professora Isabel impactou na minha vida e como a metodologia dela me influenciou a ter uma perspectiva mais ampla e mais crítica sobre algumas obras literárias. A obra que mais impactou foi Canaã, de Graça Aranha, como ele teve a perspectiva de denunciar e como ele teve a arte de mostrar a cultura brasileira e outras culturas, e como essas obras fazem a gente ter uma perspectiva de valorização, e como a gente faz refletir e mostrar que essas culturas são importantes. A gente tem que colocar isso no cotidiano, como a gente usa tanto o trabalho quanto a desenvolvimento social, a gente tem que sempre visar uma visão meio crítica. Assim também visando o cotidiano na nossa sociedade, como aqui na nossa cidade a gente usa a música de farinha, valoriza esse trabalho mais de mão de obra rural, das atletas de mão de obra que tem bastante dificuldades, luta social, e como esse processo influencia na cultura e no desenvolvimento de todo mundo, na economia, processo sociocultural. Me chamo Jean Carlos, sou do terceiro ano B do Centro de Excelência Emiliano Ribeiro e hoje estou aqui para falar sobre a importância da literatura, também sobre um projeto elaborado por nossa professora Isabel, através da literatura, e que ela contribuiu para a nossa vida. Em relação a isso, a literatura ela mudou muito o meu pensar, a forma de agir diante da sociedade, ao aspecto de entender a necessidade de cada pessoa, principalmente nas obras dos Corumbas, que as pessoas eram invisibilizadas, trabalhavam sendo exploradas tanto pelo governo, pelas políticas, como também pelos patrões. Isso também, que era da autora Raquel de Queiroz, que as pessoas foram acometidas pela seca de 1915 em Fortaleza, Ceará, que demonstra a vida das pessoas que tiveram que migrar de um local para outro por conta da seca, que foram afetadas pela escassez, mortes, perda de animais, perda também de suas moradias. Meu nome é Kelvin, aluno do terceiro ano B, e eu vim falar um pouco sobre o poema de Cecília Meirelles, Invenção, que quando eu li pela primeira vez, achei que era um poema simples, só falava várias vezes a palavra reinventar, invenção, que a vida só precisa ser reinventada. Porque primeiro eu não entendi muito bem isso, então pra mim só li e depois só outra coisa. Aí então eu fui ler um pouco mais, li várias vezes, li e percebi que realmente a vida só precisa ser reinventada, a gente precisa reinventar as coisas que a gente faz, reinventar os seus hábitos, e foi o que eu fiz. Quando eu chegava em casa, depois da escola, eu estava um pouco cansado, então eu não falava com meus pais, fizemos no quarto, me trancar, trocar de roupa. Então, vendo isso, eu percebi, e se eu me reinventar um pouco, mudar um pouco mais isso, como é que eu me meus pais? E foi o que aconteceu. Eu mudei um pouco mais, eu cheguei em casa falando com meus pais, comentando sobre o meu dia, falando sobre o dia deles, algo mais simples,
E eles perceberam que tinha mudado, perceberam que alguma coisa aconteceu. E eles ficaram até um pouco, um pouco preocupados. A questão dessa repentina foi muito brusca para eles. Então, eu falei que era normal, eu falei que era algo simples. Falei que... É que eu percebi que eu estava achando um pouco grosseiro, né? Falando um pouco mais honesto com eles e tudo mais. E assim, como eu fiz no caso, eu fiz também na escola. Mudei meu jeito de falar com meus colegas, com os meus professores, sendo um pouco mais respeitoso. Tenho esse tempo para poder pensar no que eu vou falar. Oi, meu nome é Ana Clara, sou da terceira série D e eu vim apresentar como a literatura mudou a minha vida e ampliou o meu campo de vista. Raquel de Queiroz foi uma grande escritora em 1930. Ela escreveu sobre o sertão nordestino. O sertão nordestino sofreu bastante com as secas e com a negligência governamental. O 15, de Raquel de Queiroz, foi um livro que a professora Isabel me apresentou. E eu pude, através dele, valorizar cada vez mais o meu ambiente pessoal. Olá, meu nome é Evelyn, do terceiro B, e eu vim explicar que eu obtive muitas experiências, principalmente depois do sarau com a professora Isabel, sobre a questão da leitura, da poesia no caso, e também que eu fui protagonista como um menino das secas. Então, na parte da poesia, que foi o relógio de João Cabral Melo Neto, eu obtive uma crítica sobre mim também, sobre principalmente a minha vida pessoal, que retrata que temos que valorizar muito nosso tempo. Eu tive uma péssima experiência quando eu desgastei o meu próprio tempo no celular com coisas fúteis, com coisas desnecessárias que não vão prolongar e nem melhorar meu desenvolvimento pessoal e nem com a minha vida. Que foi no caso que eu recebi uma péssima notícia que meu pai teve um infarto. E eu não poderia estar lá com ele, porque ele mora lá em Aracaju, e eu estava aqui em São Domingos e eu não tive nem tempo, nem questão de ligar para ele ou mandar mensagem. Isso mostra que às vezes o tempo ele avisa como as pessoas gastam com tempo que não são valiosas para si mesmas e que as pessoas que realmente se importam com você, no caso do meu pai, ele estava sempre lá me esperando caso eu conversasse com ele para avisar se ele estava bem. E eu gastei essa oportunidade e infelizmente eu tive essa próxima notícia com a minha mãe, mas graças a Deus está tudo bem. Quero parabenizar a professora Isabel e aos demais alunos com o projeto Sarau Literário, a Arte que Movimenta a Vida, né? Pelas belíssimas apresentações e este projeto que também incentivou, né, motivou eu, como professor de física aqui no Eliano, criar uma disciplina eletiva, Projetar, do qual os alunos também fazem parte, né, com a construção dos cenários para as apresentações. E esses alunos mostraram, né, que com a criatividade e o engajamento eles puderam, né, dar o melhor de si.